E foi ali, naquela incrível noite de amor e sexo entre os seus pais, em que você, espermatozoide, se encontrou com você, óvulo, e dali você, daquele lindo encontro com você mesmo, se tornou um pequeno zigoto que se desenvolveu, cresceu e se tornou um dia um lindo bebê. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o processo de desenvolvimento de um embrião, o que a gente chama de embriologia. Então, vamos comigo! É isso aí, galera, sejam bem-vindos então a mais um lindo encontro aqui de biologia. Eu sou o professor Mário Santana. Já vou pedir para que você, neste momento, já curta esse vídeo, já compartilhe, já deixe um comentário, já se inscreva no canal, faz isso tudo aí, que é para ajudar a gente a alcançar o máximo de pessoas que precisam desse conteúdo, beleza? Então, vamos que vamos. Hoje, então, a gente vai falar sobre isso, a embriologia, o estudo do desenvolvimento do indivíduo, desde que ele era um zigotinho até que ele se torne ali realmente um ser completinho, ok? Todos nós passamos por isso e um dia geraremos filhotes que também passarão por esses estágios e, por isso, a vida é linda. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que esse processo ele acontece em etapas bem definidas. Primeiramente, quando o espermatozoide se encontra com o óvulo, temos então ali a formação de uma célula única chamada de zigoto. Mas esse zigoto, logo em seguida, começa a se dividir, a sofrer o que a gente chama de clivagens. E essas clivagens, essas segmentações ali daquela única célula, vão originando pequenas células chamadas de blastômeros. Nesse momento, a gente não vai ter um aumento do volume celular, porque essas divisões elas são tão rápidas, que essas células que vão se originando são ainda muito pequenas, elas não têm tempo de crescer. Então, apesar de ter muitas divisões ali, a gente não vai ter um aumento de volume, mas vai ter um aumento do número de blastômeros. Esses blastômeros, então, vão se multiplicando, até que, então, aquele pequeno embrião, ele toma a forma do que nós chamamos de mórula, que tem esse nome porque tem o formato de uma mora. É aquela frutinha gostosinha e tal, bonitinha. E aí, neste momento, esta mórula, que neste estágio está passeando ali pela tuba uterina, isso no caso de um embrião humano, né? Está passeando ali pela tuba uterina em direção ao útero. Mas essa mórula, depois de um tempo, começa a acumular líquido em seu interior. E quando vai se acumulando líquido, e aí esses blastômeros eles vão sendo levados para a periferia do embrião, para a parte mais externa do embrião, a gente tem ali no meio desta estrutura o surgimento de uma cavidade. Ali a gente já passa por um outro estágio, o estágio de blástula. E aí nesta blástula a gente tem essa cavidade interna chamada de blastocele e nós temos ali a parte mais externa com muitas e muitas células. Ali dentro da blástula a gente encontra uma região muito especial chamada de embrioblasto ou também chamado de nó embrionário. Esse embrioblasto ou nó embrionário é o embrião em si, é ali que a gente encontra as células tronco que formarão todo o indivíduo. Aquelas células indiferenciadas que vão originar as outras células desse indivíduo. Além do embrioblasto, temos também, mais externamente, o que a gente chama de trofoblasto. Esse trofoblasto vai ser extremamente importante para que esse embrião consiga se ligar ali ao útero de sua mãe, à parede do útero, ao endométrio de sua mãe. E isso também tratando de um embrião humano. Eu estou falando isso, gente, porque o processo embrionário ele é muito parecido para praticamente todos os animais. Existem diferenças, a gente vai falar um pouquinho sobre elas aqui, mas a nossa referência vai ser sempre um embrião humano, ok? Mas ao final dessa aula a gente vai ver essas etapas de desenvolvimento ao longo do processo evolutivo dos animais, o que foi surgindo de diferente ali ao longo desse processo evolutivo. Saindo do estágio de blástula, iremos para um terceiro estágio, que é o estágio de gástrula. Nesse processo de gastrulação temos três características principais. A primeira é a formação de uma cavidade digestiva ainda primitiva, chamada de gastrocele ou arquênterum. O segundo vai ser o aparecimento de um orifício chamado blastóporo, que vai poder originar ou a boca ou o ânus deste embrião. E em terceiro lugar, vamos ter o aparecimento ali dos folhetos embrionários, das primeiras camadas de célula que um embrião tem.
beleza? Vamos ver como é que isso acontece. Primeiro esse nome, né, gastro lá, né, gastro, já te lembra o quê? Estômago, né? Exatamente. É nesta etapa que se forma, então, esta cavidade interna, né, que nós chamamos de arquênteron, ou também de gastrocele, e esta cavidade vai dar origem ao tubo digestivo. Esse tubo que você tem hoje, repara, você coloca o alimento pela boca, esse alimento vai ser absorvido ao longo desse tubo, e aquilo que não for absorvido após a digestão será eliminado por um outro orifício chamado de ânus. Pois bem, então este arquênteron é esta cavidade que vai originar então ali o tubo digestivo. Mas como eu bem falei, um tubo digestivo ele tem duas aberturas, uma boca e um ânus. Qual que se origina primeiro? Depende. Em alguns organismos, o blastóporo, que é esse orifício que fica ali no final do arquênteron, né, no final daquela cavidade, em alguns animais o blastóporo dá origem à boca. E aí, para esses animais, nós daremos o nome de animais protostômios ou protostomados. E naqueles animais em que o blastóporo dá origem ao ânus, nós vamos dar a denominação de deuterostomados ou deuterostômios. Nós vamos ver aqui que, ao longo do processo evolutivo, nós notamos que os primeiros seres deuterostomados só aparecem a partir dos equinodermos. Então, os equinodermos e os cordados são os seres em que o blastóporo dá origem ao ânus. Além disso, eu falei que é nesse estágio que aparecem os 3 primeiros folhetos embrionários. Inicialmente 2, endoderma, o folheto interno, e ectoderma, o folheto mais externo, a camada mais externa. Mas o que são esses folhetos? São as camadas de células que vão originar todas as outras estruturas de um embrião. Alguns animais, eles param por ali, eles só têm endoderma e ectoderma, como nós observamos ali até os quinidários. Dali em diante, quando nós chegamos ao grupo dos plateumintos, surge um terceiro folheto embrionário, que é a mesoderma, que fica no meio, né? Meso, meio, né? Então, entre a endoderma e a ectoderma, surge ali, então, a mesoderma. De plateumintos em diante, todos os seres têm, então, 3 folhetos embrionários. Os que têm apenas 2, nós chamamos, então, de seres diblásticos. E os que passam a ter 3 folhetos embrionários, chamamos de seres triblásticos. Uma outra novidade muito interessante é o aparecimento de uma estrutura, de uma cavidade chamada de celoma. Repara que os seres, de modo geral, foram ficando cada vez mais complexos. Nem sempre ao longo do processo evolutivo houve complexificação, na verdade, evolução é mudança ao longo do tempo, mas na maioria das vezes nós observamos que realmente os seres foram ficando mais complexos. Antes, por exemplo, não existiam órgãos internos. Você olha uma esponja não tem fígado, pulmão, coração, não tem nada disso. Uma esponja não tem órgãos internos, não tem apêndices. Já no segundo grupo, no grupo dos quinidários, começa a surgir uma cavidade digestiva, ainda não é um tubo, mas tem ali uma cavidade digestiva e tentáculos para captura de alimentos, para proteção. No terceiro grupo, no grupo dos plateumintos, já começa a surgir um tubo digestivo. Ele é incompleto, tem boca, porém não tem ainda um ânus, mas já existe ali então um tubo digestivo que se completa no grupo seguinte. No grupo dos nematóides, os vermes de corpo cilíndrico, nós já vamos ter boca e ânus, já teremos ali um grupo que tem um tubo digestivo completo. E mais adiante, nos moluscos, nos anelídeos, nos artrópodes, nós vemos ali o surgimento de muitos órgãos internos e daí surge a necessidade de uma cavidade para abrigar esses órgãos internos, que é o celoma. Então, o celoma, em alguns animais, ele vai funcionar como um esqueleto hidrostático, permitindo movimentação desses animais, como a gente observa nos anelídeos, e também, em muitos seres, ele vai ser a cavidade que vai abrigar os órgãos internos que agora surgem. Uma coisa importante é entender que o celoma ele é uma cavidade totalmente delimitada, rodeada pela mesoderme. Ok? Pela mesoderme, aquela camada, aquele folheto embrionário intermediário. Isso nos seres, então, que possuem um celoma propriamente dito, que nós chamamos de seres
celomados. Porém, você vai observar que nem todos os seres têm celoma. O detalhe é que porífero e quinidário não tem órgãos internos, muito menos uma mesoderme, logo não tem a possibilidade de surgimento ali de um celoma. Quando chegamos em plateumintos, já temos os 3 folhetos embrionários, a mesoderma, a entoderma e a ectoderma. Porém, ainda não existe um celoma. São animais que nós chamamos de acelomados. Apesar de já ter a mesoderma, não temos ainda o celoma. No grupo seguinte, no grupo dos nematóides, nós vemos aqui a formação de uma estrutura parecida com o celoma, porém não é revestida totalmente pela mesoderma. Na verdade, essa cavidade é revestida pela endoderma e pela mesoderma. Daí nós chamamos ainda de pseudoceloma. E no grupo seguinte, aí chegando nos moluscos e dali em diante, todos os seres já são celomados, já tem um celoma totalmente revestido apenas pela mesoderma. E aí já abrigam ali muitos órgãos internos. Passamos então do estágio de gástrula e vamos para o estágio seguinte, que é o estágio de neurula. Ocorre então um processo chamado de neurulação e nesse estágio surge no embrião já um tubo neural, o princípio do sistema nervoso desse animal, tá? E já temos ali o princípio do tubo digestivo, que a gente já tinha antes, né? Já temos ali as cavidades, os celomas se formando e também começa a formar nos animais que são cordados, né, do filo Chordata, uma estrutura chamada de notocorda, que é um eixo de sustentação do embrião, que na maioria dos cordados, como nós, por exemplo, esse eixo será substituído depois pela coluna vertebral. Resumindo esses estágios, de um zigoto passamos para o estágio de mórula após muitas segmentações, da mórula passamos para o estágio de blástula após o surgimento de uma cavidade interna cheia de líquido, delimitando ali então 2 espaços basicamente, um que é o embrioblasto ou nó embrionário, contendo as células embrionárias iniciais, as células tronco que formarão todas as outras células do indivíduo e também a parte mais externa chamada de trofoblasto que ajudará na fixação do embrião na parede do útero, na nidação. Além disso, num próximo estágio, que é o estágio de gástrula, nós temos a formação do arquêntero, que é uma cavidade que originará o tubo digestivo, o blastóporo, que é a abertura desta cavidade, que poderá originar ou a boca, nos indivíduos protostomados, ou ao ânus, nos indivíduos deuterostomados. Dali temos também o surgimento dos 3 primeiros folhetos embrionários, endoderma, ectoderma e mesoderma, e também, em alguns seres, o surgimento do celoma, essa cavidade interna que guardará órgãos e que servirá de esqueleto hidrostático para alguns animais. No próximo estágio, temos ali a formação da neurula, com o aparecimento já do tubo neural e também dos animais que são do filo Chordata, temos ali também a formação da notocorda. Vamos agora dar uma olhadinha na linha evolutiva para ver como é que ficou esse processo. Então reparem nessa linha evolutiva que eu montei com todo o meu talento de desenhista, né? Muito bom. Eu quero aqui mostrar para vocês, então, as principais etapas pelas quais a gente passou. Temos aqui os principais grupos animais representados e a primeira característica que eu queria destacar. Inicialmente, os seres tinham apenas a formação de endoderma e ectoderma. Então, esses seres aqui eram chamados de seres diblásticos, possuíam apenas 2 folhetos embrionários. A partir de plateumintos, surge o terceiro folheto embrionário, a mesoderma, e dali em diante todos os seres passaram a ser triblásticos, passaram a ter 3 folhetos embrionários, endoderma, ectoderma e mesoderma. Bem, também percebemos que os seres foram ficando um pouco mais complexos e daí existia a necessidade de uma cavidade para guardar os órgãos internos. Essa cavidade ainda não aparece nos plateumintos, eles são considerados seres acelomados e apesar de já terem a mesoderma, que é o revestimento do celoma, eles ainda não têm o celoma, beleza? Tem ainda ali, eles já possuem endoderma, ectoderma e mesoderma, porém não tem ainda esta cavidade, esse celoma. Em nematóides, a gente dá um passo no processo evolutivo e surge aqui um pseudoceloma.
É uma cavidade, porém não é revestida puramente pela mesoderma. É revestida em parte pela endoderma e em parte pela mesoderma. E quando chegamos em moluscos, aí sim nós temos os seres celomados. De moluscos em diante, todos os seres possuem então ali aquele celoma, aquela cavidade para guardar os órgãos internos. Uma outra novidade é que o blastóporo, aquele orifício que estava lá na pontinha do arquêntero da estrutura que daria origem ao tubo digestivo, esse blastóporo poderá ser uma das duas aberturas do tubo digestivo, ou a boca ou o ânus. Até artrópodes, o blastóporo dava origem à boca, então esses seres eram chamados de seres protostomados. Mas de equinodermos em diante, o blastóporo passa a dar origem ao ânus, esses seres sendo então deuterostomados. Essas são as principais características embrionárias neste primeiro momento. Mais à frente, surgem outras características embrionárias importantes e marcantes. Por exemplo, no filo cordata nós temos ali, na passagem de anfíbios para répteis, o surgimento de ovo com casca e o âmnion, um anexo embrionário muito importante para manter o embrião protegido e hidratado. E nos mamíferos nós temos ali a placenta, que permite uma série de trocas entre a mãe e o embrião. Nós não vamos falar desses anexos embrionários nesta aula, isso ficará para um próximo momento, mas é importante que a gente tenha já essa visão evolutiva. Aqui foi um resumão, né? É óbvio que cada um desses tópicos a gente consegue ainda destrinchar em muitas outras informações, mas para começar, essas são as informações realmente mais relevantes para quem vai fazer o vestibular e precisa entender um pouquinho de embriologia. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo alguns links interessantes, né, com vídeos ou com GIFs que podem te facilitar o entendimento dessa matéria, tá? E eu queria pedir, mais uma vez, vá lá, curte, compartilha, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda aqui no canal do Fator e principalmente, gostaria que você deixasse um comentário sobre o que esta aula te ajudou. Coloca aqui nos comentários como essa aula te ajudou a entender algo que ainda estava um pouco confuso na sua mente. Se você puder deixar esse comentário, eu vou ficar muito feliz e muito grato. Galera, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Beijos e abraços e até o nosso próximo encontro. Valeu!